Números primos, MMC e MDC é o assunto da nossa aula de hoje. Vamos lá, vamos começar na definição. O que é um número primo? Um número natural que possui dois divisores naturais distintos, o número 1 e ele mesmo, é denominado número primo. Ou seja, se você tentar dividir ele, você não vai encontrar outros números para dividir. Só vai existir dois deles. Por exemplo, se eu pegar o número 3, eu tenho quais números eu consigo dividir 3? 3, eu só divido ele por 1, que vai dar 3, resto 0, ou por ele mesmo, 3 por 3, que vai dar 1, resto 0. Não existe outro número que eu consiga dividir, portanto 3 ele é primo. O mesmo acontece se você tentar fazer isso com o 2, com o 5, com o 7, todos esses números aqui são números primos, tá certo? Todos eles são números primos, porque só possui um divisor, o 1 só divide por 1 e por ele mesmo. Observação importante, o número que ele não é primo, ou seja, os que não são primos, a gente chama ele de número composto, tá certo? Esse aqui é o nome dado a ele. Se ele não for primo, ele é chamado de número composto. Observação 2, o número 1, pessoal, ele não é primo e nem é composto, tá bom? Ele é uma exceção, é o único que não recebe nome. Ele não é primo e também não é composto. Você pode estar se perguntando, mas por que isso? Bom, a explicação veio principalmente lá de teoria dos números. Se o número 1 fosse primo, ele ia violar um teorema que é muito importante da aritmética, né? Onde ele diz que qualquer número pode ser decomposto em fatores primos de maneira única, tá certo? Por quê? Por que, professor? Não entendi. Vamos pegar o 6. O 6 eu consigo escrever como produto entre dois números primos, 2 e 3, tá certo? Se o 1, e eu só consigo fazer dessa forma, se 1 fosse um número primo, então eu teria duas formas de escrever esse número. Eu teria como escrever o 6 chamando ele de 2 vezes 3 e teria como escrever 6 como sendo 1 vezes 2 vezes 3. Então, quebraria o teorema fundamental da aritmética, que ia dizer que ele pode ser decomposto, todo número pode ser decomposto em fatores primos de maneira única, tá certo? Então é por isso que o 1 ele não é considerado primo, mas também a gente não pode dizer que ele é um número composto. Então é por isso que ele não é primo e nem é composto, tá bom? Mas vamos voltar para a nossa aula. Como encontrar um número primo? Aqui eu vou dar a vocês duas técnicas para como encontrar. Um através de um crivo chamado crivo de Aristóteles, tá certo? Acredito que o nome seja correto, seja esse. E aí vocês vão ver como observa. Eu peguei aqui uma tabela de números de 1 a 100. Então como é que funciona? A primeira coisa que eu vou fazer é excluir o número 1. Por quê? Porque ele não é primo nem é composto. Então vamos excluir ele aqui, ó, na nossa tabela. Excluído, não é primo nem é composto. Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar o primeiro primo que existe, quem é? 2. Vou pegar o primeiro primo e vou tirar todos os múltiplos dele, ou seja, 2, 4, tá certo? O que eu vou tirar vai ser 2, 4, fazer um x em 4, vou tirar o 6, vou tirar o 8, vou tirar o 10, o 12, o 14, 16, 18, 20 e assim por diante até o final. Ou seja, tirar todos os números pares, com exceção do 2, claro, porque o 2 é primo. Então, tirei todos os números pares aí. Agora eu vou para o próximo. Quem é o próximo? Primo, 3. Vou tirar todos os múltiplos de 3 que estão ainda na tabela. No caso, 9, eu vou tirar 12, já foi, 15, vou tirar 21, vou tirar 27, vou tirar o 33 e aí por diante, tá certo? Vamos tirar todos os múltiplos de 3. Tirei da tabela aí todos os múltiplos de 3. Quem é o próximo primo? 5. E aí vou fazer a mesma coisa, tirar todos os múltiplos de 5. A gente sabe por critério de divisibilidade, são todos números terminados em 0 ou 5. Então vai ser 25, 35, 55, 65, 85 e 95. Todos esses números eu vou tirar. Retirei. Agora eu vou tirar, pessoal, vou pegar aqui o próximo primo, 7. Vou tirar todos os múltiplos de 7 que ainda estão na tabela. No caso são 7, 14, 21 já foi, 28 já foi, 35 já foi, 42 já foi, 49, tá aqui, 56 já foi, 63 já foi, 70 já foi, 77, tirar esse daqui, 84 já foi, 91 também vai sumir agora e 98 já foi
Então são esses 3 números aqui que vão sumir agora. Tchum, eles acabaram de sumir. E aí eu paro, tá certo? 7. Ah, professor, por que não continua até o 11? Porque a partir do 11, pessoal, já foi retirado todos. Como eu tenho uma tabela de 100 números, então eu vou até os primos. 100 é quem? É 10 vezes 10. Isso aqui é igual a 100. Então eu vou todos os primos menores do que 10. Se eu tivesse 121 números, uma tabela de 121 números, aí eu ia até o 11. Se eu tivesse uma tabela com 144 números, aí eu ia até o 11. Por quê? 144 é o mesmo que 12 vezes 12. Então eu pego os primos menores do que 12. Tá bom? Se eu tivesse 400 números, aí eu ia até todos os primos menores do que quem? Do que 20. Porque 20 vezes 20 é 400. Tá bom? Quando você faz isso, pessoal, todos os números que sobraram são primos. Então eu posso afirmar, por exemplo, que 67 é um número primo, que 83 é um número primo, que 61 aqui é um número primo, que 97 é um número primo. Então eu já sei que esses são os números entre 0 e 100 que são primos, tá certo? São todos esses números que estão aí, são números primos. Você pode se perguntar, tá bom, professor? Deixa eu ver. Tá bom, professor. E agora? Esses números aí tanto são primos, beleza, para fazer uma tabela dessa. Mas se eu quiser um número maior, como por exemplo 173, tem que fazer essa tabela? Existe outro método? Existe, pessoal. Um outro método requer fazer contas, né? Você vai fazer aqui divisões. Como é que eu vou dividir? Eu vou dividir 173 pelos primos, tá certo? Por todos os primos. E vou mostrar a vocês onde parar. Então, vamos lá. Ele não é divisível por 2. Por quê? Porque ele não é par. Então, não preciso nem dividir por 2, né? Tá certo? Só em ele não ser par, eu não preciso fazer essa conta por 2. Eu não vou dividir ele por 3. Por quê? Porque a soma dos algarismos, né? A soma dos algarismos, 1 mais 7 mais 3, que dá 11. E 11 não é divisível por 3. Então, ele não é divisível por 3. E não é divisível por 5. Por quê? Porque ele não termina. Ele não termina nem em 0 e nem em 5 para ser divisível. Então, eu não preciso fazer a conta nem por 2, nem por 3, nem por 5. Eu começo a fazer minhas contas a partir do 7. Eu já deixei aqui a continha pronta para vocês verem. 173 dividido por 7 vai dar 24 e sobra resto 5. Tá bom? Então eu continuo fazendo. Qual é o próximo primo depois de 7? É 11. Então vamos lá, 7. 173 agora dividido por 11 dá quem? Dá 15 e resto 8. Mas eu vou continuar. Quem é o próximo primo depois de 11? 13. 13, 73 vai dar quem? O próprio 13 e o resto 4. Aí você pode perguntar, professor, eu vou continuar isso indefinidamente? Não, pessoal. Todas as vezes que eles forem iguais aqui, ó, o divisor, né, com o quociente forem iguais aqui, tá certo? Toda vez que eles forem iguais, então eu paro. Ah, professor, só vou parar se eles forem iguais? Não. Você vai parar também quando esse daqui for menor, quando o quociente for menor do que esse. Então, menor ou igual do que o divisor. Beleza? Se ele for menor ou igual, você para. Aí, claro, se nós chegamos até aqui, paramos, né? E aí ele não deu o resto, ou seja, nenhuma dessas contas foram exatas, então você pode afirmar que esse número é um número primo. Tranquilo? Verificar agora se 493 é primo. Vou fazer lá, mais uma vez. 2, não vou fazer, por quê? Porque ele não é par. Por 3, se eu somar, ó, 4 mais 9, 13 com mais 3, 16. Não dá para, não é um número divisível por 3, também não vou fazer a conta por 3. Por 5, ele termina em 3, não em 0 e 5, também não preciso fazer. Começo a fazer, na verdade, através de por 7. 493 dividido por 7 dá 70, resto 3. Continuar, esse número aqui ainda é maior, tá vendo, ó, do que 7? Se é maior, eu continuo fazendo a conta. 493, próximo primo depois de 7 é 11. Vai dar 44 por 9. 44 é maior do que 11, né? Deu o resto 9, eu continuo fazendo a conta. 493 por 13, que é o próximo primo, dá 37. E 37, pessoal, é maior do que 13. Deu o resto 12, eu continuo fazendo a conta. Por 17, aí dá, ó, quociente 29 e resto 0. Opa! Se o resto deu 0, pessoal, eu também paro. Apesar de ser maior, mas o resto é 0. Se é 0, significa dizer que 493,
ele tem múltiplos 17. Então, 493, eu nem sei os outros múltiplos, não me interessa saber agora. Mas eu já sei que os múltiplos deles, no mínimo, é quem? 1, 17 e 29. E ele mesmo, né? E o próprio. Logo, ele não se encaixa na definição de números primos, porque ele tem mais de um divisor, né? Mais de 2 divisores. Se tem 3, 4, no mínimo, né? Portanto, eu posso afirmar que ele não é primo. Tá certo, pessoal? Porque uma das contas dele deu exato. Então é assim que a gente vai verificar se o número é primo ou não. Vamos entrar em outro conceito importante, máximo divisor comum, MDC. Dado 2 ou mais números naturais, não simultaneamente nulos, então os dois não podem ser zero, claro, denomina esse MDC desses números o maior divisor comum desses números. Então vamos lá, eu botei aqui um exemplozinho. Se eu quiser saber o MDC de 24 e 30, quanto seria? Bom, eu vou pegar todos os divisores de 24 e de 30. O divisor de 24, os números que dá para dividir 24 estão conta exata. 1 divide qualquer número. 2, 24 dividido por 2 dá 12. 3, 24 por 3 dá 8. 24 por 4 dá 6. 24 dividido por 6 dá 4, exata. 24 dividido por 8 dá 3. 24 dividido por 12 dá 2. 24 dividido por 24 dá 1. Então, esses aqui são os números que dá para dividir 24, o número 24. O 30, nós temos como divisores 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30, tá certo? Então, os divisores de 24 são esses de cima, os de 30 são esses. Bom, pela minha definição, o que é que eu vou pegar? O maior divisor comum, ou seja, o número que divide os dois. O 1 divide os dois, o 2 divide os dois, o 3 divide os dois. Pronto, aí quem está vencendo até agora? O 3, porque ele quer o maior divisor. Por enquanto, o comum entre eles é o 3. 3 está ganhando, porque é o maior entre eles. O 4 não divide os dois. O 5 não divide os dois. O 6 divide os dois, né, porque 6 está num conjunto e está no outro. Tá certo? Está na interseção aqui, então 6. Então, por enquanto, o 6 já desbancou o 3. O 6 é o maior divisor comum. O 8 não divide os dois. O 10 não divide. O 12 não divide. O 15 não divide. 24 não divide. E 30 não divide. Então, quem ganhou essa disputa foi o número 6. Então, esse 6 é o maior divisor comum entre os dois. Logo, ele é o MDC entre os dois números. O MDC entre 24 e 30 é igual a 6. E aí vocês podem estar me perguntando, professor, esse processo é demorado. Pegue números maiores, você vai ver que a gente vai demorar muito tempo. Vamos ter que fazer sempre assim? Não. E aí eu coloquei para vocês aqui um método prático de como a gente vai fazer isso, tá certo? Ou seja, dados os números 40 e 60, qual o MDC entre eles? Se eu fosse fazer todos os divisores de 40 e de 60, ia dar muito trabalho. A gente vai agir aqui da seguinte forma. Vamos pegar aqui, ó, 40 e 60 e vamos decompor esses números aqui, ó. Vamos relembrar a nossa escola aí, né, ó. Vamos lá, vamos dividir isso aqui por quanto? Vamos dividir ele por 2. Então vai dar 20 e 30 por 2, número que dá para dividir os dois, né? 10 e 15. Aí pronto. Tem algum número que divide os dois? Não, mas eu continuo. 2, continuo dividindo um dos dois? Continuo, divido o 10. Então eu faço, ó, por 2, vai dar 5 e 15. Aí eu vou dividir aqui, ó. 2 não dá mais para dividir porque nenhum dos dois são pares. Então eu vou para o próximo número primo. Quem é o próximo número primo? 3. Eu boto 3. 3 dá para dividir o 5? Não, então repete. Se não dá para dividir, pessoal, repete. 15 dividido por 3 dá para dividir. Dá quem? 5. E aqui eu vou colocar o 5, porque o 5 divide o 5 e divide o 5. Quando chega em 1, pessoal, aí vocês param. Quando os dois números chegam em 1, vocês param. Então, quem é agora o MDC? Bom, pessoal, para o MDC eu vou observar o seguinte. Eu vou pegar todos os números que dividem os dois números, ou seja, o primeiro 2 ele divide esses dois números, ó. Tanto ele divide 40 como 60, o resultado deu 20, deu 30, ó. Esse 2 aqui também divide os dois números. É tanto que 20 dividido por 2 deu 10 e 30 dividido por 2 deu 15. Esse terceiro aqui, ele não dividiu os dois, ele só dividiu o 10, então eu não pego ele. O 3 também não dividiu os dois, ele só dividiu o 15, também não pego ele. E o 5 dividiu os dois. Deu 5 e 5, dividiu os dois, então eu pego 5 também.
Portanto, o MDC entre 40 e 60 vai ser exatamente o produto entre esses números que eu peguei. 2 vezes 2 vezes 5. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Então, o máximo divisor comum entre eles dois é 20. Tá certo? MDC entre eles é 20. É assim que a gente vai proceder. Vamos pegar mais um exemplo. Vamos pegar o 24 e o 30, fazendo a mesma coisinha. Vamos decompor ele. 24 e 30. Tá certo? Vamos passar o nosso traçozinho aqui. E vamos fazer a decomposição. Vamos dividindo. Por 2. Aí vai dar, ó, 12 e 15. Você já pode dizer, oxe, eu vou logo circulando, né? Já sei que vou logo circulando, porque esse 2 dividiu os dois, vou logo colocar ele aqui. Beleza, pode colocar. Tá certo? Para você já no final não ficar indo atrás. 12 é um número par, então dá para dividir ainda por 2. Aqui vai dar 6 e aqui 15 não dá para dividir por 2, repete o 15. Logo eu não vou pegar esse segundo 2, porque ele não dividiu o 15. Tá certo? O 6 é par ainda, eu posso continuar com o 2. 6 dividido por 2, 3 e aqui é 15. Agora acabou, né? Não posso mais pegar o 2, né? Tá certo? Porque o 2 não é par. Então o próximo número vai ser o 3. 3 vai dividir o 3, que dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Opa, o 3 dividiu os dois. Se ele dividir os dois, eu posso pegar ele. E claro, só ficou faltando agora o 5 para chegar em 1, né? Ó, vai ficar, repete o 1 e repete 1. O 5 não dividiu os dois, então eu não pego. Logo, eu posso afirmar que o MDC entre 24 e 30 é o produto entre 2 vezes 3, que dá igual a 6. Percebem, pessoal, que lá a gente tinha feito daquele método, tinha dado o mesmo resultado. E agora fizemos pelo método prático e vimos que também chegamos ao mesmo resultado. Vamos fazer agora mais uma vez, agora com 3 números, tá certo? Muda o procedimento? Não, é o mesmo, idêntico. Então vamos fazer com 12, com 20 e com 28, tá certo? 12, 20 e 28. Vamos fazer aqui, vamos descer. Vamos lá, procurar os números que dá para dividir. Por 2, isso aqui vai dar 6, 10 e 14. Opa, dividiu todo mundo? Dividiu, então já circulo ele. Certo? Já circulo ele. São todos pares, dá para dividir por 2. 3, 5 e 7. Opa, dividiu todo mundo. Se dividiu todo mundo, vai também. Pessoal, percebam que 3, 5 e 7, 3, 5 e 7 são todos números primos. Então, não vai ter outros números, vai ter que ser por eles mesmo. Ó. Por 3, vai dar 1, repete o 5 e o 7. Então, por 5, aqui vai dar 1, 1 e 7. E aqui vai dar 7. 1, 1 e 1. Tá certo? Então, eu não pego mais ninguém. Portanto, o MDC entre 12, 20 e 28, ou seja, o maior número que divide esses 3 números vai ser o produto entre 2 vezes 2, que é 4. Então, o maior número que divide 12, 20 e 28. Tá certo? Eu estou falando divisor. Então, o que divide 12 por 2 por 4 dá 3, 20 por 4 dá 5, 28 por 4 dá 7. Então, o maior número que divide os 3 ao mesmo tempo vai ser 4. Tá certo, pessoal? Agora, ó, essa daqui tem uma observação interessante. Eu vou fazer ela do método tradicional, tá bom? Mostrar a vocês, depois eu digo a vocês que dá para fazer só olhando. 16 e 32, tá bom? 16 e 32. Vamos passar aqui a nossa retazinha, ok? E vai ficar, ó, por 2, né? Vai aqui, por 2, vai dar 8 e 16. Opa, circula os dois, tá certo? Por 2, né? Vou pegar aqui o vermelho, então vai vermelho, né? Por 2, 4 e 8. Circula também, dividir os dois. Agora de novo, por 2, são pares ainda, né? 2 e 4, circula também. Agora por 2, vai dar 1 e 2, tá certo? Opa, circula também, né? Aqui, ó. E por 2, né? Por último termina aqui por 2, aí aqui já não divide os dois, só divide um deles. Então, quer dizer, isso significa dizer que o MDC entre
16 e 32, pessoal, 16 e 32 vai ser o produto entre 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Fazendo a conta, 2 vezes 4 vezes 2 vezes 8. Isso aqui dá igual a 16. Lembra que eu disse a vocês que ia falar que dava para fazer só olhando? Dava. Por quê? Se você perceber, pessoal, que os números, um divide o outro, ou seja, 32 dá para dividir por 16 e dar uma conta exata, então o MDC é sempre o maior deles. Por exemplo, se você pegar aqui, por exemplo, números 24 e 72, quem é o MDC desses números? Bom, 72 e 24 dá uma conta exata, né? Se você fizer 72 dividido por 24, dá uma conta exata. Dá 3 e resta 0. Então, quer dizer que o MDC entre eles é 24, tá bom? Se você pegar 15 e 45, quem é o MDC entre esses números? Né? Quem é o MDC entre esses números? É o maior, dá para dividir? Dá. 45 dividido por 15 dá 3, resta 0. Então vai ser o maior deles, 15, sem precisar fazer método nenhum, tá bom? Você perceber que a conta dá exata, então o MDC é o menor deles. Agora vamos entrar no conceito de mínimo múltiplo comum, tá bom? O que é um mínimo múltiplo comum? Dado dois números naturais não nulos, denomina-se mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMC, desses números, o menor dos múltiplos comuns dos dois números dados. Trouxe aqui como exemplo, qual o MMC entre 8, 6 e 12. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os múltiplos de 8, de 6 e de 12 e vou analisar. Os múltiplos de 8, 0, 8, 16, 24, são 6 de 8 em 8, né? 32, 40, mais 48, 56 e aí por diante, continua isso aqui. Depois eu vou com 6, 6, 12, 24, 6 e 6, pessoal, 30, 36, 42, 48, 54, 60 e aí por diante. E faço a mesma coisa, claro, para 12, 24, 36 e aí você continua. Agora, pessoal, eu vou perceber qual deles é comum entre eles. Por exemplo, o 0 é comum entre eles, mas eu não pego o 0. Então vamos lá, o 8 é comum? Não. O 6 é? Não. 12 é? Não. Se eu observando, só vamos ter aqui, ó, pessoal, o número 24, que é comum aos três, ó. Pode até ter outro lá na frente, mas o menor vai ser quem? O 24. Ele é o menor múltiplo comum entre os três, ou seja, é múltiplo de 8, é múltiplo de 6 e é múltiplo de 12. Portanto, o MMC é 8 de 8, 6 e 12, é 24. Aí você pode estar se perguntando de novo, professor, vamos fazer tudo isso sempre? Não. Tem um método prático? Tem. Por exemplo, vamos fazer essa mesma questão usando o método prático. Então, MMC entre 8, 6 e 12. Vamos trabalhar, pessoal, da mesma forma que a gente trabalhou com o MMDC. Só vai ter a diferença, claro, na hora de escolher os números. Nós vamos dividir por 2, vai dar 4, 3 e 6. Por 2, dá 2, 3 e 3. Por 2, vai dar 1, 3 e 3. Por 3, vai dar 1, 1 e 1. Bom, lembra que lá no MDC eu pegava o que era comum, ficava com uma preocupação. Aqui eu não preciso me preocupar, pessoal. Basta fazer o produto entre o que deu aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Então, 3 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 3 vezes 2, 6, vezes 2, 3 vezes 2, 6, 12, 24. Igual a 24. Portanto, o MMC entre 8, 6 e 12 é igual a 24. Massa, né? Qual é o MMC agora entre 30 e 40? 30 e 40. Vamos olhar, MMC entre 30 e 40. Por 2, 15 e 20. Por 2, 15 e 10. Por 2, 15 e 5. Agora por 3, né? Não tem mais nenhum número par. Por 3, vai dar 5 e 5. E termina por 5, 1 e 1. Você quer ficar 5 vezes 3, 15 vezes 2, 30 vezes 2, 60 vezes 2, 120, pessoal. Então aqui vai dar 120. Então o MMC entre 30 e 40 é o produto entre esses números. 5
vezes 3, vezes 2, vezes 2, vezes 2. E ó, 15, 30, 60, 120. Então é igual a 120. O mínimo comum entre eles era 120. Né? 120. Mais um exemplo. 14 e 28. Aqui eu vou trazer outra observação para vocês. Mas vamos fazer ele primeiro na mão, depois mostrar a observação. 14 e 28. Vamos lá. 14. Se eu dividir aqui por 2, 7, 14. Por 2, 7 e 7. Agora o único número que dá para dividir aí é 7, né? Vai dar 1 e 1, que eles são primos. Então o MMC vai ser 2 vezes 2 vezes 7. 2 vezes 2 dá 4, vezes 7, 28. Então MMC vai dar entre 14 e 28. Isso aqui é igual a 28. E qual a observação, professor, eu ia fazer? Pessoal, percebam que 14 divide 28. Tá vendo? Ó, igualzinho lá na MMDC, ó. Só que aqui para o MMC, quando um divide o outro, você pega quem? O maior. No mínimo, você pega o maior. No máximo, se fosse o MDC, se eles pedissem o MDC entre 14 e 28, você pegaria o menor. Pegaria o 14. O MDC seria 14, o menor entre eles. Tá certo? No mínimo, você pega o maior. Beleza? Legal, né, essa relação. Nessa questão aqui, ó, ela é interessante. Ó, qual é o MDC e o MMC? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular primeiro o MDC entre 25 e 21. Vou pegar aqui o 25 e o 21. Bom, não dá para dividir por 2 porque não tem nenhum número par. Então, eu vou começar por 3. Então, 25 repete. Aqui vai dar 7. Opa, agora qual o próximo? Por 3 não dá nenhum dos dois, então por 5. Aqui vai dar 5 e aqui vai dar 7. Claro, continuo por 5, aqui vai dar 1, né? E aqui vai dar 7. Aqui vai dar 7, vai dar 1 e vai dar 1. Bom, pessoal, não circulei nenhum número, ó, não teve nenhum número que consiga dividir os dois. Portanto, o MDC entre 25 e 21, o resultado disso aqui, ele é igual a 1. Quando eu não circulo nenhum, eu digo que eles são primos entre si. Tá certo? Eles são primos entre si, portanto o MDC dele é 1. E ó, outra observação interessante. Ó. Se você pegar, quem agora é o MMC entre 25 e 21? Ó, é o produto que vinha aqui, né? Ó, tá certo? Mas observa, pessoal, ó, 5 vezes 5, 25. Então é 25 vezes 3 vezes 7, 21. Pessoal, isso significa dizer o seguinte, ó, que se você tem dois números primos entre si, ou seja, que o MDC dá 1, então o MMC é o produto entre eles. Isso é uma propriedade, é o produto entre eles. Claro, você pode fazer a conta aqui, se você quiser, né? 7 vezes 5, 35, vezes 5, né? Vai dar 150, 175. 175 vezes 3, isso aí vai dar 525, assim? Então você pode fazer essa conta por aí. Ou você pode simplesmente multiplicar 21 vezes 25, que vai dar o mesmo 525. O importante dessa matéria aqui é que decorem aí a nota. Sempre que o MDC entre dois números for 1, ou seja, forem primos entre eles, o MMC entre eles, né? Entre eles vai ser igual sempre ao produto entre eles, A vezes B. Massa? Guarda essa informação aí na vida, para você, vida toda. Não esquece mais nunca. Encerra a nossa aula, pessoal, com a seguinte frase: a sorte é o que acontece, né? Quando a preparação se encontra com a oportunidade. Valeu, galera. Obrigadão e vamos até a próxima aula. Tchau, tchau.